A palavra do Senhor que está em Jeremias 18 diz assim: palavra que veio a Jeremias: levanta-te, desce, vá à casa do oleiro e te farei ouvir a minha palavra. E desci à casa do oleiro e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. E o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na sua mão. Então tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: porventura não poderia eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar contra uma nação, contra um reino, para arrancar, derrubar e para destruir, e se tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. No momento em que falar de uma nação, de um reino, para edificar, para plantar, se fizer mal diante dos meus olhos, não dando ouvido à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha falado que iria fazer. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que estou forjando mal contra vós e projeto um plano contra vós. Convertei-vos, pois, agora, cada um do seu mau caminho, e melhorai. Porém, eles diziam: não há esperança, porque andaremos segundo as nossas imagens, e cada um fará segundo o propósito do seu mau coração. Portanto, assim diz o Senhor: perguntai agora entre os gentios, quem ouviu tal coisa? Coisa muito horrenda fez a Virgem de Israel. Porventura a neve do Líbano deixa a rocha do campo, ou esgota-se as águas frias que corre das terras estranhas? Contudo, o meu povo se tem esquecido de mim, queimando incenso a vaidade que fez tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas, para que andasse por veredas afastadas, não aplainada. Amém? Podeis sentar. Aleluia. Jeremias, todo mundo sabe, Jeremias, ele foi um profeta que ele, aleluia, quando o Senhor o chamou, lá no capítulo 1, né, ele não queria profetizar, ele temeu profetizar. Ele chegou a falar com o Senhor que ele era uma criança e que ele não podia temer. E o Senhor começou assim a falar com ele e a mostrar coisas para ele. Mostrou, perguntou o que ele viu uma vara de amendoeira. E o Senhor falou: viste bem, porque eu velo pela minha palavra para cumprir. Né? Muitas das vezes, irmãos, nós tememos falar a palavra de Deus na veracidade que ela é. Né? A palavra que veio para arrepender. Jesus, quando ele veio, João Batista, que veio, aleluia, antes de Jesus, que veio preparar o caminho para Jesus, ele chegou e ele falou: arrependei-vos, né? E essa era a mensagem de João Batista. Eu não sei se João Batista, aleluia, ele ministrava para aquele povo que eles precisavam de um Salvador, que por eles mesmos eles não iam se salvar, que a lei não ia se salvar. Não deixa bem claro a mensagem que João Batista trazia, mas a mensagem que João Batista trazia era: arrependei-vos. E o ponto forte que a gente vê de João Batista é quando ele acusa o rei, né, o rei Herodes lá, porque ele tinha pego a mulher do seu irmão. E ele fala: isso não é lícito você fazer isso, você não pode fazer isso. Então eu creio que João Batista, ele trabalhava muito apontando, aleluia, pecado. Ele trabalhava muito mostrando o pecado. Aquele que brigava com os outros, aquele que tinha ódio no coração, né? E bem direto, não como Jesus, que veio falando muito em parábolas, né? Jesus falou muito em parábolas. E Jeremias, ele temeu, os profetas temiam levar a palavra da verdade, não a palavra que lisonjeava os reis, mas
palavra que Deus ia tratar, porque geralmente quando a nação ela era corrompida, era porque o rei se corrompia. O rei fazia alianças ao contrário, e o povo se misturava, e o povo começava assim, aleluia, deixar Deus de lado, deixar os mandamentos, não observar aquilo que Deus tinha falado com eles, aquilo que Deus tinha ensinado, não é? É como um filho, você ensina teu filho legal, né? Você ensina, você dá educação ao teu filho, e de repente seu filho vai para a escola, seu filho vai crescendo, aí ele começa a sair com as amizades, e aí ele já volta meio estranho, aí você vê que alguma coisa está ficando estranho ali. Por quê? Porque ele começa a se misturar com outro tipo de pessoas, né? Seu filho tem hora de chegar em casa, mas ele sai com pessoas que não têm hora de chegar em casa. Aí, olha, eu tenho que ir embora, minha mãe falou comigo esse horário, meu pai falou comigo esse horário. Não tem nada a ver, não. Vamos embora. E o pai liga e ele não atende o telefone, e ele fica para lá, e assim começa, meu amado, aleluia, a se corromper. Devagarzinho, o reino espiritual, ele é bem, aleluia, parecido, aleluia, com o reino material, ele caminha junto, e nós vamos vendo que, né, o homem casado, que ele começa a ficar muito na rua, daí a pouco ele arruma novidade, começa a ter muitas amizades, e daí a pouco ele arruma uma novidade. A mulher casada, que fica muito na rua, aleluia, com as amigas solteiras, daí a pouco ela arruma uma novidade, meu amado, aleluia, vai mudando, aleluia, né? Se não arruma uma novidade de traição, ela já, aleluia, ela já não é a mulher que faz as coisas em casa. Por quê? Porque ela já tem outra ocupação lá fora, ela tem que sair, ela tem que fazer as coisas dela. Então, amados, tudo, aleluia, nós temos que andar no caminho. Há um caminho a seguir, um caminho espiritual a seguir, e um caminho terreno a seguir, e nós temos que seguir esse caminho, porque se nós, aleluia, nos misturar, aleluia, nós vamos o quê? Nos corromper. Por isso que o salmista, ele começa lá no Salmo 1, bem-aventurado é o homem que não se detém, aleluia, no caminho do ímpio, nem se assenta na roda dos escarnecedores, porque na roda dos escarnecedores você esquece da hora, meu amado, você entra ali nas conversas, você vai indo, aleluia, e o Senhor, aleluia, Ele quer que nós venhamos nos guardar. Nós temos um Deus que tem ciúme de nós, irmão, Ele tem ciúme de nós, porque Ele nos comprou por um bom preço, aleluia. Às vezes você dá até um presente numa pessoa, né? É os pais que às vezes dão o presente nos filhos e não quer que os filhos quebram. E aí o brinquedinho da criança fica lá guardado. Aí depois a criança tem 15 anos e ele tem esse brinquedinho desde pequenininho, mas ele nunca pôde brincar com o brinquedo, né? Sabe, irmão? Então, quer dizer, nós temos que ter sabedoria do Senhor. Sabedoria. Se Deus nos deu a liberdade, e nós temos que saber usar essa liberdade. Você tem que ensinar o teu filho a não quebrar o brinquedo, mas se você deu para ele, ele vai usar. E se quebrar, quebrou, meu amado. Se quebrar, quebrou, né? Muitos brinquedos que são caros, mas não são resistentes. Então nós temos que entender o que Deus quer falar conosco. E o Senhor chamou Jeremias. Jeremias, ele estava já cansado de falar com o povo, porque orientava o povo e o povo não queria saber. O povo não estava nem aí. Aí o profeta foi ficando triste, né? Foi ficando triste. Às vezes você ministra tanto numa pessoa, você fala tanto com a pessoa da sua família e a pessoa não quer ouvir. Parece que entra no ouvido e sai no outro, ou não entende, não sei. Ou não quer mesmo, quero mudar. Estou bem como eu estou. Tem as pessoas que falam, eu estou bem como eu estou, né? Estou bem, né? Então, gosto muito de lembrar do menino que um dia nós fomos na casa dele, fomos chamar ele. Gilberto, volta para a igreja, vamos na igreja. Não, agora eu não preciso não, já fui. E Deus me deu tudo que eu queria, agora eu não estou precisando de nada. E ele se afastou da igreja, irmão, muito tempo, muito tempo. Ele mudou de São Paulo, foi para o interior, né? Mas agora ele voltou para a igreja, sabe por quê? A mulher dele foi cometida de um câncer. Aí agora ele precisa de Jesus. Ele precisa de Jesus,
Então o Senhor hoje Ele está falando, aleluia, que chamou Jeremias para ir, aleluia, na casa do oleiro. Porque nós somos barro, irmãos. Nós fomos feitos do barro, né? Nós somos vaso. Um vaso que Deus molda, né? Por isso, aleluia, né? A presbítera ministrando, ela falou o quê? Que eu tenha fé para que tudo que vier, que eu veja, né, a boa mão do Senhor trabalhando, que eu não venha me revoltar, mas que eu entre no propósito de Deus e entenda o propósito de Deus na minha vida. Tudo tem um propósito, meu amado. Tudo tem. E o Senhor chamou Jeremias, né? Às vezes as pessoas falam, pô, por que você vai lá não sei aonde para Deus falar com você? Por que você vai coisa? Mas o Senhor chamou Jeremias. Jesus chama a gente para ir para o quarto. Jesus chama a gente para o particular. E chamou Jeremias. Sabe, Jeremias devia estar tão triste que o Senhor falou, ó, vou distrair Jeremias, vou ministrar em Jeremias, vendo ele vendo o oleiro fazer um barro, para ele se alegrar, para ele ver como é que eu trabalho. Eu não trabalho para quebrar ninguém, eu trabalho para edificar, eu trabalho para construir, sabe? E Jeremias chegou lá, e ele viu o barro na mão do oleiro, e ele viu com que cuidado e com que habilidade, aleluia, o oleiro faz o barro. Você já deve ter visto um oleiro fazer um barro. E ele vai trabalhando. Às vezes a peça quebra, às vezes a peça racha. Você já comprou vasos, né? Vasos de segunda que tem uma rachadura, ou tem um defeitinho na borda, né? Ou mesmo no meio dele, um afundadinho, né? Esse não é o vaso, meu amado. Esse vaso certo era o oleiro ter quebrado ele, não ter deixado ele endurecer, não colocar ele no fogo e ter refeito ele. Mas aí faz e vende mais barato. Mas Deus não pode fazer isso conosco, porque no céu não entra pecado. Então Deus não pode fazer isso conosco. Deus não pode me deixar tortinha, porque eu tenho um prazo de validade. Eu tenho, amado. E no dia que chegar o meu dia, eu tenho que ir. Então o oleiro tem que estar sempre com a mão em mim. Sempre. Todos os processos que eu passei na minha vida me levou, aleluia, a um crescimento espiritual. Passei o processo do tiro, passei o processo quando eu fiquei doente, fiquei mais de 3 meses, meio fora de mim, tonta, com a tontura que os médicos, na verdade, não descobriram o que foi. Mas eu sabia que era um processo de Deus, porque eu ouvi a voz de Deus. O médico vai falar muita coisa, você não liga, porque eu estou no negócio. Então, amado, você tem que entender, sabe? Eu não ouvi a voz do diabo, porque era doença, eu ouvi a voz do diabo. Não ouvi a voz do diabo, porque eu não sirvo o diabo, tá? E a Bíblia diz que a ovelha ouve a voz do seu pastor e conhece. Então, por que, pastora, você está falando isso? Eu estou falando isso, irmão, porque aqui você vê que o Senhor está falando que vai tratar com Israel, que vai lapidar Israel, que vai mover Israel, que vai fazer Israel entender que Deus tem um bom plano. O pai, a mãe tem um bom plano para o filho, mas às vezes precisa botar o filho de castigo. Às vezes precisa, às vezes pede um chocolate e foi desobediente em alguma coisa e você não dá o chocolate. Por que você não dá o chocolate? Porque você falou que não ia dar. Que seja o seu sim, sim, o seu não, não. O que passa disso é maligno. E o filho começa, sabe? Quando o filho começa a crescer em cima dos pais, quando o pai fala, eu não vou te dar esse copo, mas aí passa 1 dia, 2 dias, tadinho, vamos dar um copo para ele? E dá o copo. Vai crescendo. Então, amados, que seja seu sim, sim, e o seu não, não. Porque nós somos, aleluia, aquele que instrui, aquele que move. Deus, o que ele fala não é não, o que ele fala sim é sim. Falou com Jeremias, Jeremias, não posso eu lapidar Israel. Você precisa continuar falando com esse povo, ainda que nem todos se convertam. Pelo menos 1, 2 se converter, 1, 2 mudar o caminho, 1, 2 sair, aleluia, de buscar outros deuses, de fazer coisas erradas, sabe? Então o Senhor, Ele usou Jeremias para trazer palavras
muito dura, aleluia, para Israel. Israel não aceitava, porque Israel achava que estava tudo bem com eles, que eles não iam para cativeiro nenhum, que eles não iam fazer aquilo que Deus queria que eles fizessem. Eles chegaram a ponto de falar, né? Não vamos fazer mais isso não. Eles desanimaram, irmãos. Falou, não há mais esperança para nós não queremos mais não, né? Isso aí não é para a gente não. Seguir esse Deus aí, ele é muito exigente. Deus não é exigente, irmãos. Deus só quer nos livrar da mão do diabo. Só isso. E como você não pega no pé do teu filho, você só quer livrar teu filho das más companhias, das más atitudes, de fazer as coisas erradas. É isso. Então Deus é assim também conosco. Ele nos alerta o tempo todo. O tempo todo. Jesus falou, vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aleluia. Jesus queria que as pessoas viessem, e muitos vinham, por quê? Porque eles estavam sobrecarregados, eles estavam cansados, eles estavam decepcionados com as coisas que aconteciam. Só que eles não tinham o Espírito Santo para trazer a paz que excede todo entendimento. Eles não tinham a alegria da salvação, porque Jesus ainda não tinha morrido. Eles eram desesperados mesmo, irmãos. Por isso que eles ficavam 1 dia, 2 dias, 3 dias eles ficaram ouvindo Jesus falar, a ponto de Jesus multiplicar pão, aleluia, e multiplicar o peixinho do garotinho. Se o garotinho não tivesse o pão e o peixe, Jesus ia chamar à existência o que não existia. Mas o Senhor, que tem o controle de tudo, a mãe botou o peixinho e o pãozinho para o garotinho. E o garotinho não comeu o pãozinho nem o peixinho. E você sabe que criança come merenda até antes da hora. Mas o garotinho não comeu. Não comeu porque Deus não deixou ele comer. Não deixou. Guardou para a hora que precisava. Estou falando de controle de Deus sobre uma criança, sobre um adulto, sobre tudo. Aleluia. Então, Senhor amado, as pessoas ficavam ali, igual a gente quando estava com muito problema, e a nossa fé era tão pequena, que a gente se refugiava na igreja, chegava na igreja, e a gente nem queria ir embora, porque achava que aqui a gente estava protegido, achava que, aleluia, dentro da igreja, você estava coberto, e você não queria sair lá fora, para que toda aquela carga de problema viesse sobre a tua vida. Então assim era o povo não tinha o Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo, e nós temos o quê? Que nos encher. Quando a gente fala de encher, meu amado, às vezes a pessoa fala encher de quê? Encher da palavra. Já não foi falado aqui, o Pai, o Filho, o Espírito Santo é um só, e quando nós nos enchemos da palavra, nós estamos cheios, nós estamos, aleluia, transbordando. Vem uma situação e a gente fala, não, eu vou vencer, porque o Senhor está comigo. Vem o vento, meu amado, vem o vento da tempestade, aí você começa a gritar, aleluia, a se desesperar, aleluia. Aí você lembra, o Senhor está comigo, eu vou vencer, esse vento vai passar, essa tempestade vai passar, o sol vai brilhar, a glória de Deus vai se manifestar, e eu vou dar glória a Deus, aleluia. É o que Deus quer, que você se encha do poder dEle, e se encher, ser cheio do Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, meu amado. Gostoso você pular no Espírito, dançar no Espírito, é gostoso, isso é maravilhoso, quando Deus manda aquele fogo sobre você. Esse dia eu estava no monte, estava um frio, eu falei, Jesus, estou aqui te buscando, manda um fogo, e de repente, a minha vontade era tirar os casacos, tirar tudo, o Senhor me visitou com fogo. É gostoso essas visitações, mas é gostoso você ser cheio do Espírito de Deus, através da palavra do Senhor. Aí nada, meu amado, nada te detém. Sabe por quê? Porque quando vem o vento, o diabo quer que você perca a estribilha. O diabo quer que você grite, que você esperneie, que você abre sua boca santa e fala, será que Deus não está vendo? Deus não está vendo isso? Por que está acontecendo isso comigo?
Não, meu amado, você tem que falar, o meu Redentor vive. Isso vai passar, tudo isso vai passar, a glória de Deus vai se manifestar. Deus vai me dar sabedoria, vai me dar inteligência para mim sair dessa situação. Deus vai me dar equilíbrio, vai me dar confiança. Você precisa ter confiança para sair da sua situação. Provar e ver de que o Senhor é bom. Eu me lembro, meu amado, logo assim que a gente veio para o Evangelho, teve um dia, eu tinha muita visão, e eu tive a visão comigo, eu estava passando mal, e eu tive uma visão comigo, eu estava com falta de ar, eu estava cansada, e a gente fazia rádio naquele tempo, e a Cândida ligou para mim e falou assim: Aninha, vou passar aí para pegar você para ir para o rádio. Eu falei, não passa não, ele é nele. Eu falei, não passa não, estou passando mal, vou para o hospital. E eu estava muito ruim mesmo. E aí eu falei com o Paulo, vamos para o hospital. Quando eu falei, vamos para o hospital, eu me vi num leito de hospital, numa UTI, toda entubada. E eu falei, não posso ir. Se eu for, eu vou para essa UTI. Falei, não, Paulo, não vou para casa. Me leva para casa. Era 2h da tarde, eu fui para casa e eu deitei, ele foi embora, as crianças estudavam à tarde, ele foi trabalhar e eu fiquei em casa. Eu fiquei em casa e eu orei. Eu falei, Deus, eu não quero ir para o hospital e ser entubada, mas se é para mim morrer, tudo bem, eu estou pronta. E se não for, Senhor, eu vou ficar aqui. E quando eu acordar, eu quero estar boa. Eu acordei boa, meu amado, porque não era meu lugar. Às vezes Deus quer que você vá com fé. Às vezes Deus quer que você acredita que Ele tem controle sobre a tua vida, que Ele está com a mão em você. E eu acordei, era umas 6h, Paulo estava chegando em casa com as crianças, e eu levantei, tomei banho. E aquele dia era a inauguração da Renascer ali em Itaquera, e nós ainda fomos para a igreja ver o Estevão pregar, o apóstolo Estevão pregar. Então, irmãos, sabe, viver por fé, às vezes você tem que ir além do que você está vivendo. Você tem que ir além, porque se você não for além, você nunca vai provar e ver de que o Senhor é bom. Talvez você não deixaria a sua filha endemoniada em casa para andar muito longe para ir buscar Jesus. Talvez você não deixaria. Você acharia que você teria que estar lá para ver o que ela ia fazer, se ela ia se cortar, se ela ia se matar, o que ela ia fazer. Mas aquela mulher teve fé. A fé dela foi movida antes dela chegar em Jesus Cristo, porque ela foi buscar quem podia fazer. Ela ouvia dizer que Jesus fazia prodígios, maravilha, fazia milagre, e ela acreditou que a filha dela ia ser salva. Aleluia. Ela creu, meu amado, e Deus assim pôde trabalhar na vida dela. Mas o povo de Israel, houve um tempo que o Senhor não podia trabalhar na vida deles, porque eles não criam mais. Falou que não havia mais esperança para eles, então eles não iam fazer nada do que Deus mandasse. Olha só, como é que pode? Eles falaram, né? Portanto, assim, eles falaram assim, porém eles diziam, não há esperança, porque andaremos segundo as nossas imaginações, e cada um fará segundo o propósito do seu mau coração. Eles mesmos falaram que o coração deles era mau, não havia esperança para eles, porque eles queriam ser mal, eles queriam fazer aquilo, aleluia, que dava na cabeça deles, o seu mau coração, aleluia. Não, irmãos, nós temos que quebrantar o nosso coração, e nosso coração só é quebrantado através da palavra de Deus. E aqui o Senhor, Ele fala com tristeza para aquele povo. Ele fala, portanto diz o Senhor, perguntai agora entre os gentios, pergunta entre o povo, pergunta aí. Ele fala, quem ouviu tal coisa, coisa muito horrenda, fez a Virgem de Israel. Ele estava triste, porque, sabe, ele lamentou. Pergunta entre os gentios, não pergunta entre o povo, não, porque o povo virou a cabeça, e aí ele vai perguntar, né? Por quê? Porque a neve do Líbano desce na rocha do campo, ou esgota-se as águas frias que correm da terra estranha. Quer dizer, o que ele falou? Ele falou que as coisas seguem o seu percurso natural que ele fez, e o homem que ele fez, a imagem e semelhança dele, se revoltou contra ele e quer seguir
seu coração mau, né? Mal, o povo esqueceu, o povo tem esquecido, ele falou, esqueceu de mim. Em vez de trazer a oferta de gratidão, a oferta de louvor, a oferta de adoração a mim, eles vão e entregam a outros deuses as suas ofertas. Entrega, meu amado, entrega aquilo que eu dei, aleluia, né? O que eu dei, eles dão para deuses estranhos, que nada pode fazer para eles, que não faz a chuva descer, que não faz a plantação crescer, que não faz as árvores dar fruto, que não faz nada, e eles dão oferta para eles, achando que é eles que faz, mas pela infinita misericórdia, meu amado, Deus, aleluia, sustentava o seu povo, sustentava, sabe, é a bondade de Deus, que a gente às vezes vê pessoas que não servem a Deus, que servem abertamente, porque hoje com a internet, todo mundo vê abertamente quem serve o quê, né? E serve outros deuses, mas a vida deles é tranquila. Sabe por quê? Porque Deus não prejudica ninguém, meu amado. Na verdade, quem prejudica é o adversário. Mas se nós formos amigos de Deus, o inimigo não tem poder contra as nossas vidas. Então Jeremias, ele começou a falar, ele começou a entender, e Jeremias, ele fala lá no 29, né? Ele manda, quando o povo vai para o exílio, a mão de Deus continua sobre eles, a mão de Deus estava sobre o povo para moldar o povo, para fazer coisas grandes na vida do povo, e ele manda uma carta aos exilados. Ele quer que as pessoas ficam, aleluia, não esqueça do Deus único, verdadeiro, do Deus deles, o Deus que o formou, o Deus que fez promessa, o Deus que cumpriu promessa, o Deus que abriu o mar para eles, que deu pão no deserto. Jeremias, aleluia, vai falar com eles novamente, e Jeremias fala, aleluia, com ele fala assim, olha, procura paz aí, no 7 ele fala, procura a paz da cidade, para onde vos fiz transportar em cativeiro, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz, instruindo eles. Não fica revoltado que vocês estão aí não, vocês estão aí porque vocês escolheram estar, mas se vocês orarem, se vocês clamarem, aleluia, para que haja paz aí, vocês vão ter paz também, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinha, nem deis ouvido aos vossos sonhos que sonhais, porque eles profetizam falsamente em meu nome. Não os enviei, diz o Senhor, porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. Então, quer dizer, Jeremias continuou falando de um tempo longo, aonde os adivinhos, onde os profetas, aqueles que sonhavam, ficavam falando mentira para eles, que eles iam sair dali, né? Que logo eles iam sair dali, ia ser transportado, ia voltar para a terra deles. Aí o Senhor manda, e manda com data. Falou, não, 70 anos. Muitos daqueles que entraram no cativeiro não saíram do cativeiro, meu amado. Morreu no cativeiro, porque já eram pessoas idosas e morreu no cativeiro, mas havia uma geração nova, uma geração de jovem, e a promessa é o quê? É de geração em geração. A promessa é para nós, amado, mas se nós não querer a promessa ainda é para a geração futura, ainda é, porque todos nós somos uma família, todos nós somos irmãos, através de Jesus Cristo. Então a promessa é para hoje, para amanhã, aleluia, né? E para sempre, enquanto, aleluia, Jesus não voltar. Todas as promessas que o Senhor fez para nós, aleluia, ela vai se cumprir. Se não se cumprir na minha vida boas, aleluia, eu deixo, melhor eles vão viver, irmãos, melhor, aleluia. Né? Então nós temos que fazer isso. Nós estamos não só, aleluia, dando estudo aos nossos filhos para eles terem alguma coisa melhor,
né, nossos filhos aos filhos deles, e assim de geração em geração. Nós também temos que deixar, aleluia, o espiritual, né, um altar de glória, um altar de louvor, de adoração, porque ele diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que tem a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Aleluia, né? Então eles esperavam coisa boa, e o Senhor também tinha pensamentos bons para dar coisas boas para eles. Aleluia. Deus, irmãos, ele contempla o nosso pensamento e ele quer, aleluia, nos abençoar. Ele quer, aleluia, fazer algo tremendo em nossas vidas. Ele fala: então vocês vão o quê? Vocês me invocarão, ireis, orareis a mim e eu vos ouvirei. Então, quando nós, aleluia, oramos ao Senhor, o Senhor ouve. Aleluia, a nossa oração, ela não é jogada fora. Talvez você escreve um papel, embola ele: esse papel aqui não serve não, joga fora. Deus não é assim não, irmão. Toda a nossa oração, ela está no odre do Senhor. Aleluia. E chega o dia do Senhor responder a nossa oração. E Ele fala: buscar-me-ei e me acharei, quando buscar de todo o vosso coração, e sereis achado de vós. E Ele será achado de nós. Ele não vai se esconder, né? Porque você me fez isso, então eu agora, quando você me buscar, eu vou deixar você lá no esquecido. Não, irmão. Ele vem com refrigério, ele vem, aleluia, com consolo para os nossos corações, aleluia, né? Então nós estamos na mão do oleiro, e o oleiro está trabalhando em nossas vidas, o oleiro está tirando de nós alguma coisa que precisa ser tirado, irmãos. Às vezes até um pensamento, aleluia, né? A gente ouve tanta coisa, e a gente às vezes começa a dar razão ao errado. Mas também, né? A vida é de fulano, fulano faz o que quer. A vida é dele. Não, irmão, você está fora da palavra. Você não tem que se meter na vida dele. Mas dentro de você, você tem que ter a convicção que aquela situação está errada. Está errada, irmãos, né? Está errado. Um policial vai lá e mata o bandido. Aleluia. Para Deus está errado. Porque Deus é que tira a vida. E o policial às vezes mata, a pessoa nem reagiu. Está desarmado, a gente vê isso, as câmeras hoje mostram isso, mata jovem, mata tudo, e você não está certo, acaba com os bandidos já tudo, né? E dentro de você, meu amado, você não pode fazer nada, você não pode ir lá brigar com a polícia, não pode fazer nada, mas dentro de você, você tem que ter o coração bom. Eles tinham um coração mau, eles não falaram? Nós vamos seguir nosso mau coração, né? Nós achamos que é isso mesmo, tem que ser assim. Não tem que ser assim, irmãos, né? Ninguém comprou a vida de ninguém. Todo mundo deveria trabalhar. Não tem aí o choque. Por que não mobiliza as pessoas com choque? Por que não faz uma arma para parar as pessoas de outra forma? Sabe? Por quê? Porque se fosse com a gente não ia gostar. Mas é com os outros, nem conheço, sabe? Eu via muita Record, já falei isso. Um dia, lendo o livro de Jeremias, o Senhor falou que odiava as pessoas que via maldade. Eu falei com o Paulo: nunca mais vejo Record. Nunca mais vi, irmão, não sei de nada. Não sei quem mata quem não mata não sei o quê. Às vezes eu vejo hoje, e no hoje às vezes eles dão alguma mensagem, algumas coisas, sabe? Mas vejo assim, não vejo mais nada. Primeiro eu sabia de tudo, quem matava não sei quem, mãe que matava filho, filho que matava... Não quero saber de nada, meu amado. Quero saber da glória de Deus. Eu quero saber que Deus é o Deus que salva, é o Deus que cura, né? Santificai-vos pelo poder da palavra de Deus. Se você leu uma palavra um dia, ela caiu no teu coração, é isso, Deus está falando com você. Toma posição daquela palavra, seja ela qual for, toma posição dela. Toma, meu amado, sabe? E eu via, e eu não achava aquilo certo, não. No meu coração, não achava aquilo certo. Mas eu entendi que Deus não gosta que você fica vendo as coisas erradas, parando para ver, né? Brigas que as pessoas ficam vendo os outros se matar e ninguém faz nada.
Pessoas brigando com a mão, podia segurar. Não faz nada. Se eu passar ver uma briga, eu repreendo, mas continuo. Por quê? Mas eu repreendo ali, eu oro, eu paraliso aquele demônio de briga, meu amado, de contenda, sabe? Nós tínhamos muitos problemas lá na rua de barulho, muitas coisas. Paulo ficava indignado lá com o som, né, Rita? Nós tínhamos muito barulho lá, muito barulho. Paulo ficava doido, ai, não sei quem, fechava a janela toda. Eu, Paulo, vamos orar. A gente foi orando. Hoje acabou, meu amado. A rua é um silêncio, sabe? Fora as motos que passam de vez em quando, a rua é um silêncio. Poder, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai pelo poder da oração. A oração, meu amado, ela é mais do que uma bomba atômica. Mas eu orei e não aconteceu. Às vezes você precisa orar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, talvez você precisa, meu amado. Às vezes as coisas não é assim de uma hora para outra. E Deus quer que você o quê? Persevere em oração. Faça um propósito. Pega uma palavra de Deus que é dentro daquilo que você precisa, se é cura, se é provisão. Faz o propósito, meu amado. Se é união, se é paz, se é perseverança, se é paciência, se é tranquilidade, se é confiança. Deus não quer que a gente fique ansioso, perturbado. Deus quer que a gente tenha confiança nele. Aleluia. Então, tirando a ansiedade de nossas vidas, porque o Senhor, Ele está trabalhando. Você tem que entender que os propósitos que nós vivemos, a situação que nos aflige, é porque Deus está trabalhando em nossas vidas. Aleluia, né? O apóstolo Paulo, ele fala dos vasos, né? Ele fala dos vasos de honra. Aleluia. Vasos de honra e vaso para desonra. Deus está preparando todos nós para vaso de honra. E quanto mais cedo nós entendermos o propósito de Deus, mais fácil, aleluia, mais rápido o propósito nosso, aleluia, será, aleluia, cessado. Mais rápido o laço vai se quebrar das nossas vidas, né? Deus, Ele quer nos ensinar, está sempre nos ensinando. É um Pai amoroso que nos ensina todos os dias, meu amado. Todos os dias o Senhor, Ele tem uma palavra para nós. Aqui é a casa do oleiro, a gente vem. E Deus, Ele faz a gente lembrar de uma situação, faz lembrar de outra. E assim nós vamos, aleluia, alinhando a nossa vida, né? Então Deus, Ele nos leva na casa do oleiro sempre. Sempre está nos levando. Às vezes nos ensina com a vida dos outros, às vezes nós mesmos passamos os processos para sermos ensinados, né? Porque Deus mostrou para Jeremias que Deus trabalha de uma forma para que ninguém, meu amado, ninguém mesmo, seja vaso de desonra. Se você está na mão do oleiro e você confia no Senhor para, aleluia, edificar a tua vida, Ele vai edificar. Ele fez uma promessa: sede santo como eu e o Pai somos santos. Então o Senhor vai nos santificar. É um processo, às vezes dói, mas é importante, porque é a certeza da salvação. Quando você está na mão do oleiro e o oleiro está trabalhando na tua vida, meu amado, você não tem dúvida da sua salvação. Quando você obedece a palavra, aleluia, e quando, aleluia, alguma coisa acontece que você não entende, que você transgride a palavra do Senhor, automaticamente você volta atrás e você faz o quê? Né? Você reconcilia de novo, Senhor, ó, né? Pede perdão a Deus. Às vezes precisa pedir perdão a outros, aleluia, aí você pede, porque o Espírito Santo te instrui a tudo. Se é a Deus, se é ao próximo, se é os dois, Deus, o Espírito Santo nos instrui. Jesus falou isso, né? E eu enviarei o Espírito Santo, e Ele vos ensinará o que deve fazer. Então, quem sabe, essa noite, meu amado, você está aí no processo do Senhor. Quem sabe você está numa olaria de Deus. A mão do Senhor está trabalhando na tua vida. A mão do Senhor está,
movendo alguma coisa. E a noite em que Deus, Ele quer edificar seu vaso. O Senhor quer te encher da glória dEle, encher da unção, meu amado. Quem sabe você está com uma situação em casa, está com uma situação na saúde, e é noite de nós nos apresentarmos diante de Deus. Vamos nos colocar de pé. Aleluia. Quando você vem na olaria de Deus, meu amado, às vezes você vem aqui, seu vaso está todo quebrado, todo estourado, mas aí você, aleluia, você pega aí, Deus te limpa, Deus te purifica, Deus te enche, e você sai daqui como um vaso renovado, um vaso restaurado, um vaso, aleluia, cheio de azeite, cheio de unção. Eu vou orar. Nessa noite, se você tem uma causa, que você quer apresentar seu vaso diante de Deus, venha, que os irmãos vão orar, os pastores vão orar, e vão colocar você, aleluia, pedir ao Senhor que toque na tua vida e restaure a tua vida. Vem à frente se você tem uma situação, se você está na mão do oleiro, e teu vaso, meu amado, ele está com alguma situação. O Senhor, nesta noite, Ele quer restaurar. Ele quer fazer algo novo na tua vida. Ele quer que você saia daqui renovado, restaurado pelo poder do Senhor. Pai, em nome de Jesus, estamos na tua presença, Senhor. Somos vasos. Necessitamos do teu toque, Senhor, para restaurar as nossas vidas. Necessitamos, Senhor, do teu toque para restaurar a saúde, restaurar às vezes as finanças, restaurar, Senhor Deus, o casamento. Ó Jesus, toca, Senhor, com o teu poder, toca, Senhor, com a tua glória. Vai tocando, Senhor, em cada vaso, segundo a necessidade, meu Deus, que cada um tem. Senhor, eu repreendo todo ataque maligno, todo laço do adversário, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, envia teus anjos, Senhor, envia teus anjos e vai trabalhando, vai desfazendo, Senhor, tudo aquilo, Deus, que não procede de ti. Em nome de Jesus Cristo, vai operando, Senhor. Vai repreendendo, meu Deus, toda a enfermidade, tudo aquilo, Senhor, que o inimigo trouxe, Senhor, e alojou, Senhor, no vaso. Vai tirando, Senhor, vai tirando do coração tudo que não procede de ti, da mente, Senhor. Visita as mentes nesta noite. Tira, Senhor, todo pensamento que não provém de ti. Renova, Senhor, pelo poder da tua palavra nesta noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo, para que todos saiam daqui, Senhor, renovado, restaurado pelo teu poder. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Opera com o teu poder. Opera em nome de Jesus Cristo, Senhor. Que a tua misericórdia, Senhor, esta noite alcance, Senhor, a cada um, Senhor, para a glória, para a louvor e para a honra do teu santo nome. Vai operando, Senhor. Entra nos lares, Jesus. Entra. Visita os filhos. Visita os pais, Senhor, visita. Que haja harmonia, que haja amor, que haja comunhão. Visita os irmãos, Senhor. Que haja união, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, vai operando, Senhor. Opera, porque somos teus filhos, Senhor. Precisamos, Senhor, e necessitamos, Senhor, de ti. Sede conosco, Pai, em nome de Jesus Cristo, aleluia.